Meu nome é Thomas Helfenstein, eu sou da turma 53, me formei agora em 2020. Eu escolhi medicina muito por influência do meu pai. Meu pai ele é médico e desde pequeno eu sempre fiquei muito fascinado, muito pelas coisas, os conhecimentos que ele sabia, mas também muito pela maneira como todo mundo olhava para ele e admirava ele quando era necessitado de alguma forma, alguma ajuda ou alguma coisa que ele precisava fazer, e a maneira como todo mundo percebia que ele poderia fazer alguma coisa. Essa sensação é uma coisa que eu tenho várias imagens assim na minha cabeça de momentos, por exemplo, quando a gente estava num avião viajando e aí perguntava onde tinha um médico, se eu tinha algum médico no avião, e meu pai levantando lá e ajudando, conseguindo ter uma medida que pudesse ajudar mesmo o paciente nessas condições mais inesperadas. E aquilo sempre me motivou muito, e daí ao longo do colégio eu fui sempre percebendo que gostava bastante da área de ciências, né? E quando a gente começou a estudar o corpo humano, assim, gostei bastante. Meu pai nunca fez pressão, ele sempre me deixou muito à vontade para que eu pudesse escolher. Então acho que foi uma coisa que eu acabei ficando admirado, né, por essa situação, sem pressão, e acho que deu certo. Até hoje, acredito que o meu pai é um dos médicos mais incríveis assim, que eu já conheci na minha vida. Ele, além de ser um ser humano, muito humano no seu atendimento, né, ele é um médico excelente, ele é reumatologista. Uma área parecida com a área que eu tô me especializando hoje em dia, que é a área da fisiatria, né. Então, a escolha da Santa Casa ela é muito cômico, assim, porque quando eu estava no terceiro colegial, o meu colégio ele fornecia a possibilidade da gente conhecer algumas dessas instituições, que inclusive tem um desses projetos na Santa Casa, né, em que eles recebem alunos do colégio e até do cursinho para poder conhecer, ter uma noção como é que é o espaço, como é o funcionamento, né. E eu tive a oportunidade de conhecer, acredito que as principais instituições de São Paulo, e até uma instituição do interior, né, e quando eu entrei na Santa Casa foi amor à primeira vista, assim, parecia, né, um castelo, um prédio, é um prédio histórico maravilhoso, protegido diante de toda a funcionalidade que ele teve para a sociedade, e o papel histórico que ele existe também, né, sendo o primeiro hospital dessa região. Quando a gente vê aquelas fotos antigas, a gente fica impressionado, né? E quando eu entrei na Santa Casa, eu na hora já senti um clima muito bom. Eu lembro que era um horário mais pro fim do dia, no começo da noite, e a gente estava andando pelos corredores e eu vi um paciente sendo transportado. Acredito que ele devia estar indo de um setor para o outro, talvez do pronto-socorro para o centro cirúrgico, que na época eu não fazia ideia o que era o quê, mas eu falei, nossa, que incrível, né? O paciente passa no meio dos corredores, onde é o mesmo lugar onde tem as aulas, onde tem os ambulatórios, e o clima foi muito bom, todo mundo me recebeu muito bem, todo mundo conversou comigo com muito carinho, com muita vontade de fazer com que as pessoas que estivessem conhecendo aquele lugar um dia pudessem fazer parte da Santa Casa. Eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito, né, para conseguir entrar aqui, porque é uma instituição que é muito difícil de você conseguir entrar, muito concorrida, mas graças a Deus eu consegui, né, me dediquei bastante, tentei outras instituições também, mas quando eu passei na Santa Casa eu não queria saber de mais nada. Tinha certeza que ia ser a Santa Casa e eu fui muito feliz nela e foi uma escolha excelente. Hoje eu estou fazendo até residência em outro serviço, mas nada se compara com a Santa Casa, né? Acho que quando a gente faz medicina e a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe fazer essa profissão, principalmente nessas grandes instituições, acho que a gente acaba ganhando um sobrenome, né? Então, quando eu saí da Santa Casa, eu virei o Thomas da Santa Casa, né? Então, nesse outro serviço, o pessoal vai comentar, falar alguma coisa sobre mim. O Thomas da Santa Casa, sabe o Thomas que fez Santa Casa? Então, é um sobrenome que eu ganhei, que eu tenho muito orgulho de poder levar comigo e representar no máximo possível para todos os lugares que eu vou. Acho que é legal também essa questão da fisiatria, porque é uma especialidade que o pessoal, hoje, depois de estar fazendo ela, né, eu percebi que
as pessoas acabaram conhecendo ela mais pro final da formação. Às vezes algumas pessoas até se formaram, foram trabalhar e viram que no mercado estava faltando e se interessaram e conheceram, porque não são todos os serviços no Brasil que tem, né? Atualmente, para vocês terem uma ideia, a gente tem, no último censo, 950 fisiatras no Brasil, sendo que a gente tem mais de 13 milhões de pessoas com deficiência física. Então a gente percebe o quanto que está em falta essa especialidade, né? E a minha história, ela começou na fisiatria quando eu estava no segundo ano da faculdade. Meu pai é reumatologista, né? Então também sempre tive um pouco mais próximo dessa área da medicina. Mas na fisiatria eu tive a oportunidade de conhecer a Liga de Acupuntura. E na Liga de Acupuntura, que ela era chefiada pelo Dr. Eduardo, que inclusive hoje é presidente, né, da Associação de Fisiatria no Brasil. E ele foi uma pessoa que, assim, ele é muito inteligente, ele sabe muito sobre fisiatria, ele é muito experiente e ao mesmo tempo ele ama muito a Santa Casa e ele é muito acessível para todas as pessoas que são da Santa Casa, que amam a Santa Casa, que quiseram dedicar de alguma forma a Santa Casa. E eu acompanhei ele com o ambulatório, conheci ele no segundo ano e fiquei acompanhando ele ao longo da faculdade inteira, sempre lá no serviço da fisiatria. E os pacientes que a gente fazia a acupuntura, que a gente fazia essa técnica, eram pacientes com queixas fisiátricas que estavam sendo atendidos pela equipe da fisiatria, né? Seja ambulatorialmente, seja na fila de espera para conseguir ter um atendimento. E sempre foi muito legal porque eu percebi que lá a gente conseguia, com muito pouco, fazer muita diferença na vida desses pacientes, né? Então, acabei me apaixonando e conhecendo essa área da medicina através desse contato que foi possibilitado por ser da Santa Casa, por conhecer a Santa Casa. E, assim, foi muito difícil para mim não fazer fisiatria na Santa Casa. Uma escolha que acho que até hoje eu não sei se foi uma escolha correta ou não. Acho que só para o futuro que eu vou conseguir saber se foi ou não. Mas independentemente disso, eu acredito que o que eu posso fazer hoje é tentar absorver o máximo possível de conhecimento e tentar me formar um profissional o melhor possível, né, dentro das minhas limitações, para, se Deus quiser, um dia poder voltar para a Santa Casa e de alguma forma contribuir e tentar devolver tudo que ela me deu, né? Que além de uma família, de amigos, me deu uma excelente formação, a qual eu tenho muito orgulho de falar em qualquer lugar que eu tô, qualquer lugar que eu vou, que eu sou da Santa Casa. E sempre quando eu falo isso, eu acabo sendo muito respeitado. Então, é algo muito, muito incrível mesmo. Eu acho que todo mundo costuma querer voltar para a Santa Casa e querer estar na Santa Casa. É muito fruto do que ela proporcionou pra gente. É muito difícil colocar em palavras as experiências, as sensações que o seu coração sente na hora que as coisas, que o show da vida tá acontecendo, sabe? É uma coisa incrível, é muito difícil colocar em palavras, mas eu sinto que a Santa Casa deu muito pra mim. Ela possibilitou que eu pudesse aprender muito. Ela abriu espaço para que eu tivesse, desde o primeiro dia da faculdade, primeiro ano, colocar um jaleco, meu crachá e entrar no hospital, entrar no departamento médico, no departamento científico, como se eu fosse um médico mesmo. E poder conversar com os pacientes e todos... E assim, a Santa Casa, ela é a mãe, né? Ela é a mãe de todas. E ela sempre cabe mais um, né? E aí, por isso, é muito difícil. A gente sempre passa por muitas dificuldades, mesmo com a melhor gestão do mundo, mesmo com tudo funcionando, a realidade é essa, né? A realidade da saúde no país. Então, a Santa Casa, ela tenta abraçar todo mundo e trazer todo mundo. Então, eu sinto que, como um filho da Santa Casa, como um tijolinho ali, que faz parte da história dela de alguma forma, eu sinto que tudo isso eu poderia ajudar para que tudo isso continue funcionando melhor, né? Então a minha ideia de poder algum dia voltar para a Santa Casa é nesse sentido, retribuir e tentar ajudar uma circunstância que não é fácil para a Santa Casa continuar sobrevivendo, né? Então acho que é bem por isso assim que eu tenho bastante essa intenção. E se Deus quiser um dia eu estarei lá. Eu acho que de momentos marcantes realmente é difícil escolher um, né?
foram muitas histórias que eu pude vivenciar aqui. Acho que, assim, um dos momentos mais incríveis para mim foi quando eu virei diretor da Bato Santa, que é a bateria nossa escola de samba aqui da Santa Casa. É a escola de samba que existe desde 1969, ela tem muita tradição, ela tem muitas pessoas que, independentemente de terem se formado, de terem seguido outras trajetórias, estarem em outros lugares, em outros países até, quando tem a oportunidade de voltar e poder aproveitar um pouquinho, as pessoas sempre fazem. Então eu tive dentro dessa oportunidade de ser diretor da Bato Santa, de conhecer todas essas pessoas que foram da história da Santa Casa, né? Desde pessoas da turma 28, eu sou da 53, né? Então, pessoas da turma 28, às quais eu posso hoje em dia ligar e conversar com elas, e tudo isso por conta da Bato Santa. E quando eu fui diretor, foi uma responsabilidade muito grande de conseguir organizar toda a questão da importância que ela tem para a faculdade em todos os cenários representativos dela, fora de um ambiente acadêmico, né? E ter essa capacidade, essa responsabilidade de conseguir controlar isso, associado também à continuidade dos estudos e a importância acadêmica de se formar um bom médico, né? E acredito que nesse momento foi um dos momentos mais especiais da minha vida, onde eu pude conhecer muita gente, tive a oportunidade de ter acesso a grupos de pesquisa, a possibilidade de fazer trabalho científico, várias questões acadêmicas também estiveram relacionadas ao fato de eu ser diretor da Bato Santa, né? Acredito que esse, assim, foi um momento mais marcante da minha... É o momento que eu vivia muito mais aqui na Santa Casa do que em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa da minha vida. E acredito que, assim, na Santa Casa, os dois principais tesouros que a gente tem são o hospital, né, e as pessoas. Porque através das pessoas, o hospital, assim, acho que é muito claro, muito óbvio o motivo, né, é o hospital com pronto-socorro um dos maiores, se não o maior pronto-socorro aberto da América Latina, então tem uma infinidade de casos muito curiosos, muito peculiares, e até casos mais simples, mas que tem uma questão social muito importante, que é difícil de manejar, e a Santa Casa sempre possibilitou que eu pudesse aproveitar essa parte, né, a parte do hospital. E a parte das pessoas, que eu acho que é o que faz a Santa Casa, né? A Santa Casa, ela chegou onde ela chegou, ela é o que ela é conhecida no mundo, ela tem prêmios na Europa, nos Estados Unidos, por causa dos alunos, por causa das pessoas que amam esse lugar e se dedicam por estar aqui. Essas pessoas são as mesmas pessoas que você encontra por aí no corredor, que você encontra no ambiente fora do acadêmico, e você escuta histórias, você vê motivações, as trajetórias que essas pessoas tiveram, o que elas fizeram para chegar onde elas chegaram, como que elas tiveram tanto sucesso, como que elas conseguiram conciliar pessoas com realidades muito mais difíceis e muito mais complicadas do que a sua, sempre puderam me ensinar qual caminho eu deveria seguir, né? E talvez, assim, não que eu tenha copiado mas sempre ouvindo um pouquinho de cada pessoa para encontrar o meu caminho e fazer, ter o meu papel na Santa Casa, né? Que eu acredito que eu acredito que tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Sempre me dei muito bem com professores, com os outros colegas, pessoal da minha turma, pessoal mais velho, pessoal da bateria. Isso me possibilitou ter acesso a essas informações e a essas pessoas, né? Acho que basicamente esses são os principais tesouros da Santa Casa. Então, hoje a minha vida é uma vida de residente, né? E independente da residência que você faz, é uma vida complicada, né? A gente tem que se dedicar bastante, mas uma coisa que eu tenho certeza, que eu acredito muito, que o internato da Santa Casa, ele me colocou à prova de tantas coisas, ele me fez ter que agir de maneira diferente para tantas coisas diferentes, que me possibilitou abrir um leque de como lidar com essas circunstâncias difíceis que vão aparecendo na nossa vida, né? Esses empecilhos. E ter calma, conseguir refletir, lembrar o tempo inteiro, uma coisa que eu aprendi muito aqui, que o paciente não merece o nosso cansaço, né? Então acho que a gente tem que sempre
lembrar dessa questão quando a gente está cansado, quando a gente está numa rotina difícil, num dia a dia difícil, e tentar de alguma forma canalizar isso fazendo outras coisas, né? Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, sempre quando eu posso, é voltar para Santa Casa, tentar participar de algum ensaio da bateria. A gente teve esse ano a oportunidade de fazer uma apresentação na formatura da Santa Casa, na turma que se formou, e até a minha formatura, que mesmo me formando em 2020, ela só aconteceu em 2022 por conta da pandemia. E aí sempre quando eu posso, eu volto e tento aproveitar um pouquinho, conhecer o pessoal mais novo, poder conversar com o pessoal mais novo, dar algumas orientações ou pelo menos conversar, tentar repetir, reproduzir o que foi feito comigo durante toda a minha formação, que eu acho que é muito importante. Cada palavra, cada situação peculiar que cada pessoa viveu, ela te prepara. Na hora que você vai lidar com uma situação, parece que aquela informação que aquela pessoa te falou num dia nada a ver, ela vem na sua cabeça e você fala, putz, aquela pessoa passou por isso e ela fez isso e aconteceu isso, então quem sabe eu não posso fazer diferente, né? Ou de repente fazer exatamente o que a pessoa fez que acabou dando certo. Então acho que é basicamente esse é o momento da minha vida assim que eu tô vivendo hoje. É mais puxado, né, do que quando era a parte acadêmica, que a gente ainda tinha a parte da formação acadêmica, né? Acho que eu tinha alguns momentos que dava para aproveitar um pouquinho mais do que está sendo hoje em dia, mas de qualquer forma sempre vou tentar voltar para poder ficar com o pessoal aí. Acho que os planos futuros, eu acho que a gente está vivendo uma coisa assim que a pandemia me ensinou bastante, né? De viver cada etapa de uma vez e tentar colocar o pé no chão e ficar mais centrado. Então acho que para o futuro eu ainda não tenho muitos planos, eu estou deixando as coisas acontecerem. Acredito que assim, uma coisa que eu tenho mais certo é que eu tenho muita vontade de voltar um dia para Santa Casa, para poder de alguma forma trazer um retorno de conhecimentos que eu estou tentando aprender em outros lugares, né? Mas o resto acho que eu vou deixar as coisas acontecerem com calma mesmo e tranquilo. Eu acho que o principal desafio que eu vejo na nossa profissão hoje eu acho que é a falta de empatia, né, com o paciente. Infelizmente a gente vive uma realidade muito difícil, onde realmente faltam médicos, não só fisiatras para pessoas que têm incapacidades, né, perda de funcionalidade, mas de todos os profissionais para os seus respectivos pacientes. E acho que realmente o sistema está fazendo com que algumas coisas aconteçam e que algumas pessoas percam aquele cuidar, né, o cuidar da medicina, que eu acho que hoje, atuando como médico, eu vejo que é o principal para o paciente. Você olhar no olho dele, você examinar o paciente. A quantidade de vezes que eu já ouvi por aí que eu fui o primeiro médico a examinar um paciente, algo que a Santa Casa sempre me mostrou que era o mínimo, sabe? É o começo, olhar no olho do paciente e lembrar que ele é mais um ser humano, e não só mais um ser humano, mas um ser humano, especificamente um ser humano, que precisa de cuidado, muitas vezes tem questões sociais que envolvem vários problemas da vida desse paciente, que na Santa Casa a gente aprendeu a cuidar desses pacientes e não diferenciá-los por quem eles são. Eles são pacientes, são seres humanos, e a gente vai sempre aprendeu, né, a atender e cuidar desses pacientes de maneira igualitária, seja uma pessoa com muito dinheiro, seja um morador de área livre. A gente, na Santa Casa não existe essa diferenciação, sempre tentando adaptar a realidade do paciente, ter a humildade de lembrar que o paciente ele não é obrigado a entender o que você está falando, e mais uma vez, o paciente ele não tem culpa do seu cansaço. Ele não tem culpa que o sistema está assim, ele não tem culpa que o convênio paga muito pouco, ele não tem culpa que a gente está vivendo nessa circunstância. Então, acho que o principal desafio é manter isso na mente, não só na minha mente, mas na mente de todos os médicos que vão ter que enfrentar essa realidade daqui para frente, né? Acho que um conselho que eu posso dar é que fazer medicina não é fácil.
ela é muito gratificante. Quando um paciente ele olha no seu olho e agradece do fundo do coração pelo que você fez, não tem nada que pague isso. Não tem... Tudo, na verdade, faz sentido quando isso acontece, né? Então, acho que a dica que eu posso dar é, se esse é o seu sonho, corre atrás, vai ser muito difícil, mas vai valer muito a pena. E acredito que vocês, na medicina, vão ter a oportunidade de conhecer as pessoas dentro da faculdade, que, mais uma vez, como eu comentei, que eu acredito que é o principal tesouro que a gente tem. E acredito que na Santa Casa isso é muito forte, porque a gente tem uma tradição de uma hierarquia de respeito, não uma hierarquia que às vezes pode ser vista como pejorativa, mas uma hierarquia de respeito, de experiência, que essas pessoas que já viveram aquilo que a gente viveu, elas já viveram aquilo e mais um pouquinho, e elas estão aqui tentando fazer, então talvez elas já tentaram fazer aquilo que você fez. Então acho que talvez uma outra dica que eu poderia dar para o pessoal mais novo é sempre ter humildade, de ouvir o que as outras pessoas têm para falar, com aquelas pessoas que já estão há mais tempo no processo. Talvez elas já tenham tentado fazer essa sugestão nova que você tem para fazer, e que de repente você pode fazer a diferença quando for a sua vez de ser essa pessoa que você talvez no momento agora esteja criticando, né? Então às vezes é muito fácil falar e fazer alguma crítica e ver alguma coisa que você não concorda e não ter uma sugestão, não ter uma outra saída, e sem saber se aquela pessoa já tentou fazer aquilo que você está sugerindo ou não. Tem uma frase que é muito marcante na história da Santa Casa, que ela foi falada pelo Carlão. O Carlão foi um aluno da turma 40, que ele já não está mais entre nós. Não tive a oportunidade de conhecer ele, mas eu tive a oportunidade de conhecer as histórias dele e o que ele falava, né? E quando eu entrei na faculdade, no nosso centro acadêmico, tinha uma pichação assim na parede, escrito: eternize a amizade, cultive a simpatia. E eu acredito que essa é uma frase que ela tem total sentido na Santa Casa. Você fazendo isso que ele fala nessa frase, pode ter certeza que você vai ser amparado em todos os lugares que você tiver, quando você precisar de ajuda, quando você precisar discutir um caso, um conselho, uma orientação, uma oferta de emprego. Isso vai ser fundamental, você ter cultivado a simpatia, ter eternizado a amizade entre as pessoas que você conheceu na Santa Casa. Eu acho que essa é uma das coisas mais marcantes assim, que eu vejo da história da Santa Casa, né? Que esteve mais próxima da minha história, e eu gosto que essa frase ela se perpetue, que essa história ela continue acontecendo. Olha, acho que eu gostaria de aproveitar que eu tô sendo gravado aqui, que talvez outras pessoas que eu não vou ter a oportunidade de falar pessoalmente, mas que de alguma forma lembram de mim ou que tenham passado por mim, eu gostaria de agradecer. Acho que todas as pessoas que fizeram parte da minha história na Santa Casa, de qualquer forma, todos os professores, os meus colegas, os funcionários, as pessoas que estiveram também presentes em todas as outras circunstâncias, porque a medicina ela não é feita só com os médicos, né? Na verdade, a gente é uma parte bem pequena do que precisa para um paciente ter um atendimento adequado. Então, gostaria de agradecer todas as pessoas. Se você que está vendo esse vídeo me conhece, vivenciou um momento comigo, muito obrigado por esses momentos. Eu tenho certeza que está registrado e guardado no fundo do meu coração, e eu espero poder levar para sempre comigo.